E hoje nós vamos aqui mais uma vez para mais um estudo, né? Mais uma quarta-feira de estudos. E eu quero compartilhar com os irmãos. Pode se sentar, irmãos. Estou meia com a garganta. Nem pude louvar muito forte para a garganta, dá para ministrar. Mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra de fé. E quero compartilhar com os irmãos. Trouxe alguns slides. A Kathleen vai me ajudar. E, irmãos, nós vamos falar nesta noite. O tema dessa noite é: nosso Deus é provedor. Amém. Você crê nisso? Que o Senhor é um Deus provedor. E eu quero que vocês já, sentados mesmo em reverência, abram suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu coloquei aqui que no slide que a gente estaria lendo do 8 ao 20, mas nós vamos ler do 1 até o 24. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez, amados, acho que foi o ano passado, no início do ano passado, eu não me recordo muito bem, eu trouxe uma palavra sobre uma viúva, a viúva do azeite, a qual Deus, usando Eliseu, multiplicou o azeite da viúva. Quantos lembram dessa palavra? Bastante, né? E nessa noite eu vou falar também sobre uma outra viúva, né? Aquela viúva que eu preguei lá o ano passado tinha 2 filhos. Essa viúva, ela é viúva e tem um filho. Nós vamos falar sobre ela e o profeta Elias. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Então vamos lá. Capítulo 1. Então Elias, o tisbita, vou ler ali, tá? Então Elias e o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que estás adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois fará para ti e teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Glória a Deus por isso. Depois nós vamos ler o restante mais para o final. Irmãos, nós vamos falar dessa viúva, que aconteceu um milagre na vida dela, assim como aquela outra viúva. E antes eu quero fazer uma introdução. Irmãos, o que eu tenho dentro dessa garrafa? Água. E aí eu pergunto para os irmãos: se essa água faltasse a mim e a você, qual a importância dessa água para nós, seres humanos? É vida, é fundamental. 60% a 70% do nosso corpo é composto de água. Agora imagine o caos que seria se durante 3 anos não chovesse sobre a terra. Vamos meditar um pouquinho. O que aconteceria se não chovesse? Os rios iam secar, o gado morreria, a plantação não cresceria, não teria alimento. Olha só, vamos vendo. O que mais? As fábricas não iam ter emprego, porque é tudo movido pela energia. E a energia vem do quê? Da água. Então, quantas coisas aconteceriam se ficássemos 3 anos sem chuva? Nós morreríamos, com certeza. Tudo depende da água. Vamos preparar alguma coisa, precisa da água. E o nosso corpo precisa de água. Então a água é fundamental. Então é por isso que fala que Jesus é a fonte da água da vida. Porque sem água nós não vivemos. E sem Jesus nós também não vivemos. Irmãos, tudo começa quando o rei Acabe, o pior rei da história de Israel, leva uma nação inteira à idolatria. Deus se enfurece com isso e pede que o profeta, ele reinou durante 22 anos em Israel. Antes dele teve 6 reis, mas nenhum foi tão idólatra quanto Acabe. Acabe construiu um altar para Baal, um templo para Baal. E ele casou com uma mulher que instigava ainda mais o povo à idolatria. Então nós vemos que ele foi o pior rei da história de Israel. E Deus pede que o profeta Elias ore a Deus para que não chova durante 3 anos sobre a terra, para dar uma lição àquelas pessoas. Aquelas pessoas precisavam aprender que o único Deus é o nosso Deus verdadeiro, não há outro. E Elias chega até Acabe e profere essa palavra que vinha de Deus: não cairá uma gota de chuva, nem orvalho sobre a terra durante 3 anos. Imagine a fúria de Acabe, Jezabel. Começaram a perseguir Elias. E o que acontece? Elias tem que fugir, porque senão ele ia morrer. Eles queriam a cabeça de Elias por conta disso. Eles não queriam passar por privações, sem água, sem chuva. Eles não queriam. E Deus fala olha como Deus é um Deus provedor. E aqueles que confiam nele, o Senhor livra, o Senhor dá o escape. E Deus fala para Elias: olha, vai até junto ao ribeiro de Querite, que ali você será alimentado, sustentado. Irmãos, o que Elias faz? Elias obedece, claro. Elias vai até o ribeiro de Querite, fica ali, permanece por um tempo ali. E olha a provisão de Deus na vida de Elias. Ele manda corvos para sustentá-lo de manhã e à noite, com carne e pão. E corvos gostam de comer o quê? Carne. E eles não comeram a carne, levaram até Elias. Durante o tempo que Elias ficou ali, junto ao ribeiro de Querite, ele comeu pão, carne de manhã à noite e bebia da água
desse ribeiro. Só que aconteceu o quê? Esse ribeiro secou, não tinha chuva. Elias orou, Deus estava sustentando, dando escape para Elias, mas Elias tinha orado e não vinha a chuva sobre a terra. Secou o ribeiro. O que Deus fala para Elias? Elias, olha, agora vá até Sarepta, que eu ordenei ali uma mulher, uma viúva que te sustente. Deus, Ele cuida de nós o tempo todo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, diz a palavra. Pode colocar o primeiro slide. Irmãos, onde ficava Sarepta? Quem era essa viúva de Sarepta? Era rica, tinha posses? O que vocês acham? Sarepta, ela ficava em Sidom, numa terra pagã ao norte de Israel, lugar que fazia parte das terras do pai de Jezabel, esposa do rei Acabe. Então, por que Deus manda ele para lá? Eu creio que era o último lugar que Acabe e Jezabel iriam procurar, nas terras do pai dela. E Elias vai para lá. E a viúva de Sarepta, ela não tinha posses, ela não era rica. Ela era uma mulher pobre e viúva, que vivia nessa cidade de Sarepta. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, e sim que ela era uma viúva e tinha um filho para sustentar. E ela tinha apenas, olha só, um bocado de azeite numa botija e um punhado de farinha numa panela. É o que ela tinha. Aí vem a pergunta, irmãos. Por que Deus iria pedir para que uma mulher nessas condições alimentasse Elias? Por que Deus iria usar uma viúva que não tinha nada, estava totalmente desenganada da vida, falou, olha, vou fazer um pão aqui para mim, para o meu filho e vamos morrer. Mas Deus usa essa viúva para prover o sustento de Elias. Os milagres de Deus não se explica, se vive. Guarda essa frase. Os milagres de Deus não se explica, se vive. Por quê? Porque Deus usa situações improváveis para manifestar a sua glória. Se ele pedisse uma mulher rica sustentar Elias, talvez até, né, em meia seca ela devia ter algumas, se fosse rica, tivesse algum estoque, né? Mas não, essa mulher não tinha nada, apenas um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E quando Elias chega a Sarepta, olha o desafio. Quando ele chega ali em Sarepta, ele obedeceu a Deus, ele teria que procurar essa viúva. Imagina uma cidade. Quantas viúvas não deveria ter ali em Sarepta? Porque não devia ter só ela. Mas quando Deus faz algo em nossa vida, Ele faz com que tudo dê certo. Quando Deus prepara, não existe impossível, não há nada a dar errado. E Elias chega ali e encontra a viúva, em meio a tantas viúvas que tinham ali, mas Elias encontrou aquela viúva. Elias chega na viúva que estava colhendo lenha para preparar a última refeição dela e o filho. E ele diz, mulher, traga um jarro de água para que eu possa beber. Irmãos, era uma seca. Ela estava ali pegando lenha para fazer a última refeição. Ela devia ter muito pouca água na casa dela, porque era uma seca. Ela deveria ter um pouco, porque ela ia fazer um pão, um bolo, né? Então ela teria que ter esse pouco de água. E ela obedece. Ela vai, busca água, e Elias fala, olha, vai e também me traga um pão para que na tua mão para que eu coma. E aí, pode passar o outro slide. Ela declara a sua situação ao profeta. Quando o profeta fala, olha, vai, traz-me um pedaço de pão na tua mão, depois ele pedir a água. Aí ela fica, mas será que ele está com brincadeira comigo? Meia seca,
né? Eu estou aqui nessa situação, e ele pedindo água para mim, pão. E ela declara a sua situação ao profeta. Ela fala: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela declarou para o profeta que ela não tinha quase nada. Ela estava sem esperança de vida. Ela ia comer a última refeição e morrer. E Elias continua dizendo: não temas, vá, faz primeiro para mim e depois para você e seu filho. E aí a farinha da panela não se acabará e nem o azeite da botija faltará, até que volte a chover sobre a terra. O que você faria nessa situação? Se você tivesse um filho em casa esperando a última refeição, faminto, o que você faria nessa situação? Você obedeceria ou você ia falar: não posso te ajudar? A mulher, ao contar o problema, Deus toca no coração daquela mulher. Ele já havia tocado antes, porque Deus já tinha preparado essa viúva antes. Jesus, amados, enquanto ele viveu aqui na terra, as pessoas o procuravam para cura, para libertação. E o que Jesus perguntava para as pessoas? O que queres que eu te faça? Deus sabe o que a gente precisa? Sabe. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, mas Ele quer que nós declaramos isso. Ele quer que nós chegamos a Ele e falamos: olha, eu preciso disso, eu estou passando por isso. O Senhor quer ouvir você, Ele sabe o que você está passando. E mesmo sabendo tudo, Ele quer que você fale para Ele em oração o que é que você precisa. Eu sei que cada um de vocês aqui nessa noite precisa de algo. Deus falou àquela mulher, por intermédio de Elias, que não faltaria o azeite e nem a farinha. E aquela mulher, a única esperança dela era acreditar. Ela tinha que crer naquilo, era a única esperança que ela podia se apegar. E ela foi e obedeceu a ordem do profeta. Ela fez conforme a palavra de Elias, e a Bíblia diz que comeram e beberam por muitos dias até chover novamente. A Bíblia não deixa dúvida acerca da provisão. O nosso Deus é Deus de provisão. Na verdade, um dos nomes de Deus fala isso: Jeová Jirê, Deus provedor. E justamente por isso, aquela viúva creu e ela recebeu o milagre, recebeu a provisão. O próprio Jesus dizia que, na sua palavra, Deus fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que diz a palavra? Só que tem pessoas que entendem de uma forma equivocada esse versículo. Acha que se crê em Deus vai ficar rico, vai prosperar. Isso é consequência, mas precisa primeiramente crer. E aquela mulher creu. Todas as coisas serão acrescentadas não significa prosperidade terrena para você. Significa que Deus estará com você e te dará o sustento durante toda a sua trajetória aqui na terra. Jesus não está nos ensinando que nós vamos ficar ricos se nós servirmos a Ele. Tem denominações que pregam isso. Mas o próprio Jesus também disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente sabe que não é só rosas, tem os espinhos também. E nós temos que passar. Não vem para Jesus que tudo vai dar certo. Você não vai passar necessidade, você não vai ficar doente. É verdade isso? Não, mas a gente tem um Deus que nos sustenta na hora da angústia, na hora do desespero, na hora da dificuldade. O Senhor está sempre conosco. Algumas pessoas ainda esperam a melhora do mundo, mas do jeito que o mundo está caminhando, amados, não dá para acreditar que vai melhorar. Não dá.
Porque está tudo caminhando de uma forma que o cumprimento da palavra, na verdade é o cumprimento da palavra. Tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra. Então crer é o segredo. A palavra crer é o segredo. Existe uma ilustração que eu quero contar para vocês, que um barbeiro e um cliente, eles estão dentro da barbearia, e o barbeiro, o dono da barbearia, está cortando o cabelo do cliente. O cliente é cristão e o barbeiro é ateu. Presta atenção. E esse barbeiro chega para o cristão e fala assim, ó, Deus não existe. Como? Deus não existe, sabe por quê? Se Deus existisse, não tinha tanta morte, tanta fome, tanta guerra, tanta miséria. Que Deus é esse? Por que tem tudo isso sobre a terra? Se Deus existisse, Ele podia impedir e nada disso acontecesse. Aquele cristão respirou fundo, terminou ali sua barba, seu cabelo, saiu e voltou com um jovem. Voltou para dentro da barbearia com um jovem, chegou no barbeiro e falou assim, olha, os barbeiros não existem. Como não? Eu estou aqui, você sempre vem aqui, você faz a barba, corta o cabelo, como não existe? Eu estou aqui. Ele falou, se barbeiros existissem, não tinha. Esse jovem, ele estava cabeludo e barbudo. Ele falou, se os barbeiros existissem, não ia ter pessoas como esse jovem aqui, cabeludo e barbudo. Ele falou, mas aí é porque ele não vem me procurar. Ué, se ele não vem me procurar, não tem como eu fazer. Não tem como eu cortar a barba dele e o cabelo. Aí o cristão falou, exatamente isso. Deus existe, as pessoas que não o procuram. Olha que interessante essa ilustração. Calou a boca do barbeiro. Calou. Por quê? Deus existe sim. E não é porque o mundo está do jeito que está que Deus não existe. Como dizia esse barbeiro, não teria tanta fome, tanta guerra, tantas crianças morrendo de fome. Isso são princípios de dores, amados. A Bíblia diz que isso são princípios de dores. Pode passar o quarto slide. A viúva precisava crer. Ela não tinha outra opção. Crer é o segredo. A única esperança para a vida dela era crer na palavra do profeta. Ela poderia negar ajuda. Ela falou, não tem jeito. Meu filho está lá esperando. Eu preciso comer, eu não aguento mais. E eu vou morrer mesmo. Ela podia negar, mas ela escolhe obedecer. Escolhe crer. O que ela não sabia é que Deus já havia visto o problema dela. Havia visto o problema de Elias, né? Porque fez com que Elias fugisse para não morrer. Sustentou Elias e tinha visto o problema dela. E usou ela para ser a provedora. Usou a vida dela, na situação que ela se encontrava, para sustentar Elias, o servo do Senhor. O profeta do Senhor. Pode passar o quinto slide? Amados, a Bíblia diz que o azeite da botija não faltou, porque ela creu. Nem a farinha da panela se acabou. Talvez você esteja passando por algum problema de escassez, não de comida, mas de paz, de saúde, de alegria. Essa escassez está na tua vida. Crê que Deus pode te sustentar, mudar a sua situação. É crer é o segredo. Mas tem um detalhe: para que o milagre aconteça, não é só crer, tem que obedecer. Não adianta eu acreditar e não fazer, não é verdade? Aí cai naquela palavra, ouvir, mas não praticar, não é verdade? Então, crer e obedecer. Aquela mulher creu e obedeceu as instruções de Elias. Imagine a situação. Ela ajuda Elias e alguns transtornos vêm para a vida dela. Por quê? Ela era uma mulher viúva. E com certeza naquela época as viúvas não eram bem vistas, mulher sem marido. E ela recebeu um homem dentro da casa dela. Sustentar esse homem.
Quantas pessoas deveriam estar falando dessa viúva? Mas quando Deus faz algo na minha vida e na sua, nós não temos que nos preocupar com isso. Porque Deus é o Deus que cuida de nós. E ela não se importou com isso. Elias ficou durante todo o tempo na casa dessa viúva. Pode passar o 6º slide. Mas o que realmente importa é que o milagre da provisão entrou na casa daquela mulher. A viúva acolheu o profeta, apesar de ser muito pobre, e Deus recompensou essa viúva. Lá em Hebreus 13, 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim no 1: permaneça no amor fraternal. 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha o 3: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Esses versículos, esse terceiro, nos lembra de Paulo e Silas. Quando Deus entrou com providência na vida daqueles dois. Ele tinha visto o problema da jovem que tinha um espírito de adivinhação, usou aqueles homens para libertar aquela moça. E o que acontece com eles? Eles são lançados na prisão. Não é porque eles foram lançados na prisão que Deus não estava com eles, porque Deus também tinha um projeto na vida de quem? Do carcereiro e da família. Olha que interessante. Quando acontece deles à meia-noite começar a orar, clamar, cantar, o que acontece? Há um terremoto, as cadeias começam a cair, as portas das celas começam a se abrir, e o carcereiro queria se matar. Ele falou: meu Deus, o que vai acontecer comigo? Esses presos vão fugir tudo. Paulo falou assim: estamos aqui. E aí a família do carcereiro foi salva. O carcereiro foi salvo através daqueles homens de Deus. Então Deus, ele vê um problema e ele usa você para abençoar outra pessoa. Então Deus, ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E a viúva de Sarepta poderia ter facilmente recusado a ordem do profeta por medo da escassez, mas sua obediência demonstrou sua confiança inabalável em Deus. 7º slide, pode passar. Só que algo acontece ainda no texto que nós lemos. Algo acontece ainda com aquela viúva. Tudo parecia correr tudo bem. Agora ela tinha provisão de alimento dentro de casa, nada faltava. Mas a Bíblia fala que essa mulher teve uma tristeza muito grande. A sua fé seria abalada por esse algo que aconteceu na vida dela, que foi o seu filho adoecer e morrer. Olha que coisa linda. Elias estava dentro da casa daquela mulher, e ela chega para Elias, numa atitude de desespero. Ela fala, lá em 1 Reis 17, fala que agravou o caso daquela criança, ele morreu, e ela culpa Elias. A mulher perguntou ao profeta assim, se ele tinha algo contra ela, por isso matou seu filho. Elias não ficou triste, chateado, porque ele entendeu. Nós que somos mães, nós entendemos. Imagina perder um filho, um único filho, sem marido. E ela falou assim: por que viestes até mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Lá em 1 Reis 17, no versículo 18. Ela pergunta para Elias: por quê? Pode passar o próximo. Elias entende o desespero dela, se cala, e Elias pega o filho daquela viúva, preste atenção, leva para o quarto, e a Bíblia diz que ele ora 3 vezes sobre o corpo ele deita sobre o corpo daquela criança e ora 3 vezes, pedindo a Deus para trazer de volta a vida daquele menino. E o menino acorda. Glória a Deus, aleluia. Deus provedor. Quando nós temos o Senhor,
quando nós temos um homem de Deus dentro do nosso lar, profeta de Deus, o Senhor provê tudo, todas as nossas necessidades são supridas. Muitas vezes a gente esquece, aquela mulher no desespero, ela esqueceu o que Deus havia feito na vida dela antes, havia livrado ela da morte, ela e seu filho, mas na hora do desespero ela esqueceu disso, começou a acusar Elias, e Elias foi lá, orou, e Elias, pode passar o próximo, Elias traz a criança e mostra para essa mulher. Glória a Deus, imagina a alegria, a viúva reconheceu o amor de Deus. Assim como a viúva de Sarepta confiou na promessa de Deus de sustentar durante a seca, nós temos que confiar também em suas promessas em nossas vidas. A mulher ficou muito grata e falou: agora sim eu reconheço que tu és profeta de Deus. Então antes ela não tinha crido. Às vezes a gente passa por situações assim. Tantos milagres acontecem na nossa vida e uma coisa que dá errado a gente já começa a acusar. Deus não está olhando para mim, olha, o que aconteceu? Essa mulher fez isso. Então, o que nós aprendemos é que nós precisamos priorizar a obediência em primeiro lugar. Assim como a viúva priorizou obedecer às instruções do profeta de Deus, Deus entrou com a provisão. O Senhor vai entrar com provisão na sua vida. Eu não sei qual é a escassez que você está passando, mas Deus sabe. Deus está aqui. Deus sabe. Irmãos, quando Deus pede Isaac para Abraão, quando ele sobe até o monte Moriá, e o que acontece? Ele faz tudo, ele segue as instruções de Deus. Coloca ali, a criança não está entendendo nada. E aí a criança pergunta: pai, cadê o cordeiro? O que ele responde? Deus proverá. Então, o tema dessa noite é Deus provedor. Deus proverá na tua vida aquilo que você precisa. Se Deus pediu para Abraão, Deus estava provando a fé de Abraão. Talvez Deus esteja provando a sua fé em algo. Em algo que você está passando, Deus está te provando. Mas confie na provisão de Deus. Em tempos de dificuldades, lembre-se que você tem um Deus provedor. Lá em Filipenses 4:19 diz assim, Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Olha que palavra linda. Aprenda a depender de Deus. Todos os louvores que foram entoados nessa noite levavam para essa palavra, amados. Todos, começa a lembrar dos louvores. Todos os louvores e o último mais. O Senhor quer falar com você nessa noite. Está falando desde o início, nos louvores. E algumas lições agora eu trago dessa palavra para nós. Porque todo estudo tem que ter aplicação. Verdade ou não? Então vamos lá. Primeira lição. Pode passar. Primeira lição. Não importa a situação, Deus sempre entrará com a provisão. Até rimou, né? Não importa a situação, Deus sempre entrará com a provisão na sua vida. Porque quem tem um provedor, tem a provisão. Se você tem Jesus, você tem provisão. Aqueles que creem no provedor, têm a provisão. Existem momentos que nós passamos por escassez de dinheiro, alimento, saúde, como eu já disse. Mas nós precisamos entender que nós precisamos mais do provedor do que a providência. Nós precisamos mais do provedor. Tem pessoas que querem a providência, mas não querem o provedor. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. É dessa maneira. Glória a Deus. Então, se você crê no Deus provedor, você tem providência na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Glória a Deus. O salmista Davi disse: eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Segunda lição:
Pode passar. Porque a provisão de Deus, para que a provisão de Deus se manifeste na sua e na minha vida, nós precisamos obedecer. Essa é a segunda lição. A obediência implica em ouvir a direção de Deus, a instrução de Deus, a palavra de Deus. Elias ouviu e obedeceu a voz de Deus. A viúva de Serepta obedeceu a instrução de Elias e recebeu a provisão de Deus. A viúva do azeite, Deus usou o profeta Eliseu para abençoar e recebeu a provisão também. Nessa história de hoje, ambos receberam a provisão, tanto Elias como a viúva. Tanto Elias como a viúva receberam a provisão. Precisamos crer para ver o milagre e não o contrário. Ver o milagre para depois crer. Precisamos crer para ver e não ver para crer. Que verdade nessas palavras. Aquela mulher, ela creu para ver o milagre. Nós temos que crer em Deus, que aí o milagre vem. Não é falar, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito na cura se eu ver alguém levantar, alguém... Gente, primeiro nós temos que crer. Amém? Glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Diz a palavra. Terceira lição. Quando pensamos que é o fim, para Deus é um novo começo, um novo tempo. Aquela mulher achou que era o fim para ela. Era o fim para a vida dela, para o filho. Ela ia morrer. O que estava acontecendo com aquela viúva? Ela não via saída. Mas se você tem Deus, você tem saída para as suas dificuldades. É normal nós seres humanos, diante da dificuldade, ficar ansiosos. Mas se você tem Deus, a provisão vem. Deus tem um novo começo para a sua vida. Deus não coloca um ponto final. A gente coloca, mas Deus não. Deus coloca uma vírgula e continua escrevendo a sua história. Aleluia. Nas provas de fé que temos ao longo da nossa vida, há pessoas que desistem com apenas um tombinho, uma dificuldade. Mas outras que se mantêm de fé, em pé, com a fé firme perante o leito de enfermidade. O que é isso, amados? É a fé. Olha a diferença de fé de uma pessoa para outra. Uma fé que pode ser abalada por qualquer coisa, mas uma fé inabalável. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos. Uma fé inabalável. Que quando vem a dificuldade, a gente lembre que Ele é o nosso provedor. Pode passar o próximo. Quarta lição. Mesmo em meio às dificuldades, lute. A viúva, quando o profeta Elias chega na cidade de Sarepta e procura a viúva, o que ela estava fazendo? Lutando para sobreviver. Ela estava lutando. Ela estava ali pegando uns gravetos para fazer a última refeição. Então, é isso que o Senhor quer de nós. Em meio às dificuldades, lute. Porque eu estou contigo, eu estou com você. Faz você ficar na posição de necessitado, para provedor de bênção, como Ele fez com aquela mulher. É isso que o nosso Deus faz conosco. De necessitada, ela ajudou o necessitado, ela proveu o sustento. Quinta lição. No momento difícil, a viúva de Sarepta declarou sua condição para a pessoa certa. Olha isso. Temos que buscar ajuda com pessoas certas. Buscar resolver os nossos problemas com as pessoas certas. Não expõe a sua dificuldade para qualquer pessoa. Nós temos aqui pastores, pastoras, profetas de Deus. Nós temos aqui líderes espirituais, conselheiros. E você vai buscar aonde? Lá fora. Com pessoas que não professam a mesma fé que você. Está errado. Busque ajuda com pessoas certas. Não busque ajuda em qualquer lugar. Sexta lição.
O fato de Deus cuidar de nós não nos isenta das tempestades da nossa vida. Ele não livrou aquela mulher de passar necessidade. Ela teve que passar, ela passou por maus bocados. Ela perdeu seu filho, o filho ficou doente, morreu. Mas há um diferencial, Ele está conosco, como eu já disse. Deus quer que nós confiemos e busquemos ajuda na nossa trajetória aqui na terra. Lá no Salmo 23, versículo 6, diz assim: estou certo de que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aconteça o que acontecer, as bênçãos do Senhor serão sobre nós. Essa é a promessa de Deus para nós, amados. Aquele que serve a Deus com interesse de coração, com o coração puro, quebrantado, terá suas dificuldades supridas. Mesmo que você passe por algumas dificuldades, o Senhor está ali com você, te livrando. 7ª lição. Deus quer fazer do seu projeto falido, do seu projeto morto, um projeto de vida. Aquela mulher entregou uma situação de escassez e recebeu abundância. Entregou uma situação de desesperança e recebeu uma nova chance de vida, uma nova esperança. Ela entregou um filho morto e recebeu um filho vivo. Deus atua naquilo que você entrega. Se você não entregar, não tem como Deus fazer nada. Entrega para Ele em oração. Entrega para Ele ali de joelhos: Senhor, eu estou passando por isso. Entrega, o Senhor quer que você declare. Aquela mulher declarou a sua situação, o Senhor quer que você declare. Só que tem uma coisa: entrega, mas não pega de volta. Tem muitas pessoas que entregam, está demorando muito, pega, quebra a cara. Quebra a cara, não é, pastor? Entrega e confia. Aquela mulher entregou e confiou e recebeu vitória. 8ª lição. Quem ouve a voz de Deus e obedece, o Senhor pode até multiplicar os milagres na sua vida. Porque na vida daquela mulher, ela recebeu bênção dobrada. Por quê? Porque Deus entrou com a provisão dentro da sua casa, com alimento, e ainda entrou com a bênção da ressurreição do filho. Bênção dobrada. Quando nós entregamos e confiamos, o Senhor dobra as bênçãos em nossas vidas. Então confie no Senhor. 9ª lição. Ele quer que sejamos dependentes da graça e da misericórdia dEle. Nós temos que depender somente de Deus. Nós nunca poderemos perder essa dependência nele, porque isso nos faz chegar mais perto dEle. O filho que depende do pai tem o quê? Tem amor, tem carinho, tem afeto, tem colo, tem o sustento sempre. Então que nós venhamos depender do nosso pai. Nosso pai. Aleluia. Última lição para a gente encerrar. 10ª lição. Em meio à crise, seja uma pessoa obediente a Deus em sua palavra. Seja uma pessoa generosa, como aquela mulher foi. Seja uma pessoa perseverante como aquela mulher foi. Sincera ao declarar a sua situação. Seja sincero diante de Deus e Deus te abençoará.